Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Em algum momento você deve ter assistido algum filme sobre a vida de Jesus. E um dos momentos mais tocantes, mais importantes que nós observamos é Jesus crucificado numa cruz. E em cada lado dele havia um homem que também fora crucificado, um à sua direita e outro à sua esquerda. E quando assistimos essa parte no filme, observamos ali que um dos homens crucificados começa a insultar a Jesus, porém outro o defende. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês sabem qual texto da Bíblia, dos evangelhos, menciona que um desses homens defendeu Jesus? Vamos observar se é no evangelho de João, João 19, versículos 17 e 18. Vamos ler. Jesus, carregando ele mesmo o madeiro, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Se o irmão ou a irmã continuar a ler esse texto, você não verá um homem insultando Jesus e nem o outro o defendendo. Então, no Evangelho de João, não tem esse relato na qual um dos homens crucificados estava insultando Jesus e o outro o estava defendendo. Então, nós iremos para um segundo texto, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 27 ao 32. Vamos ver se é aqui que um deles defende a Jesus. Com ele crucificaram dois homens, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedificas. Salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Observe aqui, minha irmã, meu irmão, que no final desse verso diz que os dois homens que foram crucificados com Jesus o insultavam. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Isso pode nos causar uma estranheza. Se nós aprendemos nos filmes que um defendia Jesus e o outro insultava, por que Marcos diz que os dois crucificados com ele também o insultavam? Nós temos agora um problema. João diz que Jesus foi crucificado no meio de dois homens, mas não diz que um insultava e que o outro defendia. E agora, Marcos diz que os dois estavam insultando Jesus. Vamos para um terceiro texto, minhas irmãs, meus irmãos, para ver se nós descobrimos o problema. Mateus 27, versículos 38 ao 44. E dois homens foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o edifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato ele quer bem, porque ele disse: Sou Filho de Deus. Também os homens que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Observemos novamente esse último versículo, que diz: Também os ladrões, ou seja, os homens que haviam sido crucificados com ele,
o insultavam. Semelhante a Marcos, Mateus também faz a mesma afirmação, que os dois homens que foram crucificados com Jesus o insultavam. João não relata que um insultava e que o outro o defendia. Marcos e Mateus diz que os dois homens aqui insultavam Jesus. Mas e os filmes que nós vimos? E as pregações que mencionam que um homem que estava crucificado defendia Jesus e o outro insultava? Onde está esse texto? Você sabe onde está esse texto, minha irmã, meu irmão? Sim, está no Evangelho de Lucas. Lucas 23, versículos 32 ao 43. Vejamos. E também foram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salva a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-te a ti mesmo e nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos mereceram. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Temos assim nesse texto do Evangelho de Lucas que um dos homens crucificados realmente insultava Jesus e o outro o defendeu, repreendeu o outro homem. Mas por que é que João não menciona isso? O Evangelho de João só menciona que Jesus foi crucificado no meio de dois homens. E ele não menciona que um insultava Jesus e o outro defendia. E por que Marcos e Mateus dizem que os dois homens insultavam Jesus e nenhum dos dois o defendia? E por que só Lucas disse que um dos homens crucificados insultava Jesus e o outro defendeu Jesus? O que é que nós temos aqui, minhas irmãs, meus irmãos? Qual a explicação que podemos ter para o que nós lemos até agora? Há várias interpretações possíveis. E uma delas, minhas irmãs, meus irmãos, nos traz o seguinte: Jesus estava crucificado entre dois homens, malfeitores. Segundo pesquisadores, eram nacionalistas que foram presos por conspiração. Lutavam pela independência de Israel do jugo do Império Romano. Então, pela conspiração, foram presos e condenados. A cruz era a pena de morte do Império Romano, não dos judeus, mas do Império Romano. Então, eles foram crucificados, condenados pelo nacionalismo, por rebelião, e não por terem roubado alguma coisa. E Jesus estava ali no meio. E em volta haviam soldados romanos. Jesus e os judeus naquela época falavam aramaico. A guarda romana que estava ali, em volta das cruzes, estavam vigiando para que ninguém os libertasse. Esses soldados falavam latim, não falavam aramaico. E havia judeus ali em volta insultando. Então o que acontece? Quando os evangelhos foram escritos, o que acontece no Evangelho de João? Quando ele foi escrito, não houve o entendimento, o conhecimento de que houve ali um homem insultando a Jesus e o outro defendendo.
quando foram escrever o Evangelho de João, isso não foi colocado no Evangelho, não foi repassado. Então, em João, Jesus foi crucificado com mais 2 homens. E não foi escrito, lembrado o que aconteceu. Marcos e Mateus, quando foram escritos, o que acontece? Alguém pergunta se lembraram o que aconteceu da vida de Jesus, e aí perguntaram para algum estrangeiro: você estava lá? Ele deve ter dito sim, eu estava lá. E você sabe o que aconteceu? Esse estrangeiro, não sabendo aramaico, ele estava observando ali Jesus falando em aramaico e os 2 homens crucificados também falando em aramaico, mas ele não entendia aramaico. O que acontece? Ele observa um homem bravo com Jesus e o outro também falando alto. Ele entendeu que os 2 estavam insultando e repreendendo Jesus. Só que, como ele não conhecia o aramaico, não tinha como ele dizer que um estava insultando Jesus e o outro estava defendendo. Então, Marcos e Mateus, quando foram escrever esses evangelhos, quem cooperou foram pessoas estrangeiras, que não entendendo nesse momento aramaico, entenderam que os 2 homens estavam insultando Jesus. Eles não conseguiam entender que um estava insultando e o outro que estava defendendo Jesus. Se nós viajarmos para algum país do mundo e observarmos 2 pessoas discutindo, nós não temos condições de saber se elas estão brigando ou estão batendo um papo, porque não falamos a língua deles, não falamos o seu idioma. E nós sabemos muito bem o que é isso. Se alguém nos observa conversando, eles não vão saber se nós estamos brigando ou estamos discutindo o assunto. A mesma coisa aconteceu aqui. Eles entenderam que os 2 homens estavam insultando Jesus. Eles não tinham entendimento, não conheciam a língua de Jesus e desses 2 homens não conheciam aramaico, então pensaram que estavam repreendendo Jesus, insultando Jesus. Já no Evangelho de Lucas, quando foram escrever o Evangelho, teve o entendimento. Alguém disse: eu estava presente e eu ouvi. Eu ouvi os 2 homens falando com muita energia, com muito gás, volume de voz. E um estava insultando Jesus e o outro estava defendendo. Eu estava lá, eu testemunhei, eu ouvi. Assim, irmãos e irmãs, nós podemos entender aqui o que estava acontecendo. Nós entendemos aqui, com a leitura desses 4 evangelhos que nós lemos, temos agora uma compreensão, um entendimento, o que aconteceu de fato. Por quê? Se nós não nos atentarmos, quando nós lemos a palavra do Senhor, e pode acontecer isso em outros momentos, precisamos ter um entendimento, senão nós vamos fazer uma bagunça. Relembrando, em João, Jesus foi crucificado no meio de 2 homens, mas não há diálogo entre eles. Um não defende, o outro não acusa. Em Marcos e Mateus, os 2 homens estavam insultando Jesus com os demais, porque quem estava lá não sabia o aramaico e não tinha como dizer que um estava defendendo e o outro estava insultando. Mas em Lucas havia ali alguém que sabia, conhecia o idioma aramaico, a língua de Jesus e dos homens, e ele relatou. Foi isso que aconteceu. Um insultava Jesus e o outro o defendia. Assim, irmãos e irmãs, temos a explicação do que nós assistimos quando Jesus estava na cruz e um insultava e o outro defendia, que só está registrado no livro, no Evangelho de Lucas. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento em que podemos aprender algo mais da Tua palavra, Senhor.
que é para nosso entendimento, nossa edificação. Te agradecemos assim no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos.